New Hero, Lucas, que marca é essa? Pois é mais uma das várias que tem chegado no mercado brasileiro. A gente não conhece a procedência. Será que vale a pena? Será que tem um bom tempo de resposta, qualidade de cor? É justamente por isso que eu me aprofundei nos reviews de monitores e detalhei toda a minha metodologia em 3 vídeos que estão sempre listados na descrição. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas e hoje eu vou analisar um que vocês me pediram muito nas redes sociais. Esse aqui, pessoal, é o New Hero Blade Super, tá? É um monitor que você encontra no Brasil na faixa dos R$1.100 a R$1.300. Eu tenho visto promoções ali até na faixa dos 1.100, atualmente 1.300. Tem especificações que chamam a atenção. Afinal, ele é um monitor que oferece Quad HD, 27 polegadas, 180 Hz, que já é acima do padrão que a gente vê, 165 Hz, e uma tela Fast IPS. Que é isso, Lucas? Será que vale a pena? Vamos descobrir no vídeo de hoje com os nossos equipamentos que podem apurar o que de fato ele entrega fora do marketing que é divulgado nos sites. Agora, algo que vale muito a pena, que a gente tem divulgado bastante tempo aqui, eu tenho sido um case de uso dele, né? São as camisetas Insider que eu estou utilizando. E diferente das camisetas comuns que você compra, às vezes paga até mais barato, mas faz ali a primeira, segunda, terceira lavagem, a camiseta já tá com aquela cara de desbotada. Igual os painéis, normalmente IPS são assim, né? Fica aquele preto meio acinzentado, pois é. Essa camiseta ela é diferente, porque ela não desbota na lavagem, é algo para longo prazo, assim como o preto do monitor OLED, né? Ela fica com a cor original. Cara, eu tô usando ela há mais de um ano, olha como é que tá a camiseta, dá pra você dar um zoom na minha câmera aqui, que é uma câmera 4K, você vai perceber que tá da forma como era antes, isso é muito legal. Outra coisa, regulagem de temperatura corporal, tô saindo no calor, ela vai ajudar a transpiração do corpo, então eu fico com uma sensação que eu tô seco, tá? E com uma temperatura corporal muito boa, por isso que eu uso ela sempre no meu dia a dia, tá? Feita com a fibra do Tencel, que é mais macia e ecologicamente sustentável em relação ao algodão, certo? Então são alguns dos vários benefícios, por exemplo, o sistema anti-odor, antibactericida que essa camiseta proporciona para vocês. E aqui no canal você vai ter um outro benefício que é o cupom de desconto exclusivo de 12% Peperaio 12 em toda a Insider. E quando eu falo toda, isso significa que não tem apenas camisetas lá, você tem outros vestuários, tanto masculino quanto feminino, em diferentes tamanhos. Então você pode ir dar uma passada no site, acessando o link da descrição e aproveita para usar o nosso cupom. Vista Insider, vista o futuro da tecnologia mesmo nas suas roupas. Agora, vamos começar ao review desse monitor New Hero Blade Super. Pessoal, Fast IPS, o que isso significa, Lucas? É só mais uma jogada do marketing, é um IPS mais rápido? Sim, o Fast IPS existe em monitores também de grandes marcas, é algo relativamente recente e significa exatamente o que o nome diz. É um monitor IPS tradicional, porém mais rápido. Mais rápido aonde, Lucas? No tempo de resposta. Apesar do IPS normalmente ser mais rápido que o VA, dá para melhorar o próprio IPS em si. Então criaram um novo tipo de IPS chamado Fast IPS. Também tem o Fast VA, o Rapid VA, tem vários nomes que eles colocam ali, tá? Tipicamente são monitores que têm tempo de resposta mais rápido, só que isso, sim, pode ser usado apenas para o marketing. Então de repente você pode ver ali um monitor chamado Super Ultra Fast, mas será que é mesmo? Só equipamentos profissionais vão descobrir que é justamente o que nós temos aqui, vamos fazer nossa análise hoje. Bom, em relação à construção externa desse monitor, pessoal, a construção no geral é ok. Eu não vi problemas nas bordas como a gente presenciou ali naquele monitor da DueX, né? A base do monitor é firme, mas é uma base muito pequena, tá? O tamanho de tela 27, ela já fica no limite entre o ok e preciso usar um suporte articulado. Esse monitor tem suporte a V75, então, cara, tá tão barato comprar hoje um suporte articulado que eu diria para você que para aproveitar o melhor potencial desse monitor, a liberdade de você movimentar, girar ele, colocar do jeito que você quer, compensa comprar um suporte que custa R$130 aí no mercado, você acha com facilidade. Não que não dê para usar a base, mas cara, eu depois que comecei a usar suporte articulado, tenho 6 monitores no suporte, é difícil eu querer usar base comum de monitor, tá? Pelo preço principalmente que tem aparecido. Bom,
27 polegadas para Quad HD, Lucas, é bom? Eu tenho dois monitores aqui justamente nessa situação, 27 Quad HD, e no geral a relação de pixels por polegada é ok, é o mínimo para Quad HD que eu sugiro para vocês, entre 27 a 32 seria o ponto ideal, embora seria necessário, dependendo da distância que você fica da tela, trabalhar com escala de resolução no Windows, 125, de repente até 150%. Dá para rodar 100%? Dá, mas às vezes você não vai conseguir enxergar tão bem as coisas, pode ficar pequeno demais, tá? Devido à densidade da resolução que nós temos aqui, ok? Bom, em relação ao menu do monitor, eu já vi esse menu em outro lugar, né? Já vimos ali, se eu não me engano, no painel da DuX, no painel da Pichau, então sim, a gente vê que existe uma semelhança, provavelmente são os mesmos fabricantes, e aí levanta aquela bandeira, pô, se é o mesmo fabricante, será que tem o mesmo desempenho? Na verdade, existe a variação de próprio modelo e isso é avaliado em review. O monitor ele traz um joystick na parte de trás, que inclusive tem uma iluminação na cor azul, de repente para ajudar você a enxergar esse joystick, mas ok, ele tá fácil de ser acessado ali. E é um joystick único, então, você consegue acessar o menu inteiramente por ele. A única coisa que eu não gostei é que o clique do joystick desliga o monitor, tá? Alguns monitores fazem a opção de desligar de uma forma diferente, você tem que deslizar para baixo, apertar para o lado, de repente, para poder desligar. E alguns monitores, geralmente, o clique do joystick é você aplicar a função. Aí eu tô lá mexendo no menu, eu quero aplicar a função, eu aperto o joystick em si, desliga o monitor. Então é um recurso que é mínimo, se você não vai mexer no menu nunca, também não importa, mas eu estou relatando de qualquer forma para vocês. Em relação às opções que tem no menu, cara, eu achei ele com opções bem interessantes. Tem ajuste de gama, temperatura de cor, matiz, saturação, tem perfis disponíveis, aqueles perfis geralmente ali, jogo, essas coisas. E tem um ajuste, claro, no modo manual RGB. Também traz ajuste de tempo de resposta, que aqui é o overdrive, chamado de tempo de resposta. Nível de preto, controle dinâmico de luminosidade. Um outro negócio que eu achei interessante, que não é comum ver em monitores, especialmente os white labels, é o PIP, o Picture in Picture, que é aquele recurso que você pode ligar, por exemplo, um PlayStation e o seu PC, um em cada porta, e colocar um sobreposto ao outro no monitor. Geralmente monitores ultra-wide fazem isso porque você tem uma tela muito grande, né, na horizontal, você consegue colocar certinho duas telas. E aqui você pode fazer uns ajustes e usar esse modo Picture in Picture que tem disponível, embora numa tela de 27 talvez não seja tão útil pelo tamanho da tela, mas aí vai variar de acordo com a sua necessidade, tá? Bom, pessoal, começando então nossos testes, aqui nós temos o tempo de resposta do Pixel, tá? Com o monitor com overdrive no modo desabilitado, e aqui a gente pode observar que ele já começa com um tempo de resposta surpreendentemente bom. Ele está fazendo aqui 9.32 milissegundos, sim, não é 1 milissegundo, porque a forma como os fabricantes medem é diferente da forma como deveria ser medido, afinal, uma coisa é o tempo de resposta perceptível ao usuário, outra é uma fração daquele tempo que está lá dentro, mas não reflete a realidade, tá? Porém, os monitores white label que nós testamos com overdrive bem alto, eles chegavam aqui nesses 9.32, então já é um bom sinal. Porém, a porcentagem das transições dentro do refresh rate do monitor está bem baixa e não tem nenhum erro de overshoot, certo? Vamos para o próximo agora, colocando o overdrive no modo mínimo, overdrive no low, que é aqui nesse monitor chamado de tempo de resposta. Cara, 7.33 milissegundos. Já está chegando aqui nos melhores níveis dos white label que eu testei. Observe que os tempos de resposta estão bem melhores, embora os tempos de resposta das transições do claro para o escuro são um pouco piores, tá? Vocês vão ver aqui claramente a diferença do rise time, que é do preto para o branco, tá baixo. Do branco para o preto ele já está um pouquinho pior. 3.9 milissegundos foi a melhor transição. 33% das transições dentro do refresh rate mínimo do monitor de 180 Hz. Ok, vamos colocar no overdrive médio para ver. E o monitor continuou melhorando. Porém, teve erros de overshoot, mas os erros de overshoot foram apenas alguns níveis, tá? E a taxa média foi de 4.43%, que é bem tranquila. A partir de 15%, você começa a ver o inverse ghost na tela. Então, até então, não foi um problema colocar o overdrive no médio. Quando você acelera demais o overdrive, você tem erros no overshoot que são adicionados ao tempo de resposta. Tanto é que você pode observar que o Initial Response Time está 5.62,
porém tem uns errinhos de overshoot e aí passa a ter um tempo perceptível de 6.81. Ainda assim, cara, é o melhor White Label que nós testamos em tempo de resposta. Ele inclusive está bem próximo do LG Ultra Gear. Salvo engano, o LG Ultra Gear fez 5 e pouquinho, daqui a pouco vai ter o gráfico aí comparando. Então isso aqui está bem interessante. O tempo de resposta, a melhor transição foi em 2.8 milissegundos. Está bem próximo do que é o 1 milissegundo prometido na caixa, tá? Inclusive aqui você vê que melhorou também bem a porcentagem, né, na janela, foi em 40%. Bom, e aí o monitor tem um modo mais rápido, que seria o overdrive máximo. Porém, ele não é tão legal. Observa que o initial time melhorou, ele estava 5.62, ele realmente cai, você acelera o pixel, só que você começa a ter muito erro de overshoot. Passa a ter 23% de taxa de erro, 15%, como eu falei, já tem o Inverse Ghost na tela, então esses erros são acrescidos ao tempo de resposta e passa a ficar pior, então compensa você deixar o overdrive no modo médio desse monitor, é o melhor resultado sem sombra de dúvidas, tá? Aqui nós temos também um monitor testado em 120 Hz, por quê, Lucas? Para quem vai utilizar no PlayStation 5 ou Xbox Series, você tem um limite de 120 Hz nesses videogames. Tem pessoas que preferem comprar monitor para poder jogar, tá? Por conta do tempo de resposta, input lag e tudo mais. E ele tem um bom desempenho, ele sai em 7.66 milissegundos. O melhor modo overdrive não foi o médio, foi o low, tá? Então isso também é relevante para vocês, porque de acordo com a resolução, o overdrive vai oscilando. O overdrive low é o melhor disponível aqui, tá? E ele faz uma porcentagem na janela de 60%, que é uma boa porcentagem, tá? Testando agora em 60 Hz para os consoles da antiga geração, Play 4, Xbox One, você tem o tempo de resposta ainda bom, 8.17, porcentagem na janela de 100%, então as transições vão ser boas, você não vai observar ghost imperceptível, dá para você utilizar, claro que o ideal seria usar no 180 Hz, mas isso não é possível exatamente nos consoles, tá? Aqui nós temos a comparação do tempo de resposta do Pixel, e sim, pessoal, foi o melhor White Label. O do X está ficando aqui até então como o melhor, mas 6.81 aproximou ele bem do Ultra Gear. Inclusive o Ultra Gear também teve os errinhos de overshoot, tá? Mas está dentro de um valor aceitável. Isso aqui é realmente surpreendente, tá? O quanto isso se traduz no Ghost? Em muito. Observa que rodando o UFO Ghost Motion Blur, você observa que existe algum nívelzinho de Ghost muito imperceptível. Aqui em cima você vê alguma coisinha aqui, mas é algo que você só percebe se você fizer que nem eu, usar uma câmera 240 fps e ficar vendo as imagens passando do lado, cara. Então na prática vai ser imperceptível o Ghost. Quando a transição tá, cara, 7, 6 milissegundos, 5 milissegundos, já pode esquecer problema de Ghosting, tá? Ligando o modo MBR, você vai ter o Strobe Crosstalk, essa duplicação de imagens em 180 Hz. Para usar o MBR, você deveria, o ideal é você estar abaixo do refresh rate do seu monitor. Então, por exemplo, colocar ele 165 ou 144, só que aí você sacrifica o input lag, tá? E aí é uma coisa que eu não tenho recomendado muito para as pessoas. Tem monitores que o modo MBR tem alguns ajustes que você consegue evitar esse tipo de efeito aqui, tá? Fora que o modo MBR também desabilita o FreeSync, que não é algo que as pessoas gostam muito de deixar desabilitado, por assim dizer, tá? Input lag também é baixo, tá dentro de um padrão mínimo que a gente aguarda. Observa aqui que ele fez 3.6 milissegundos, sendo que o mínimo que ele deveria fazer no monitor é 6.94, então tá muito bom isso daqui, tá? Em 120 Hz ele faz 4,8, em 60 Hz ele faz 9,7, então sim, o ideal é você ter ele trabalhando nas resoluções, nos refresh rates mais rápidos. Na comparação ele fica dentro de uma margem ali entre 3.2 a 3.7, tá? Empate técnico praticamente, não há grandes diferenças aqui, tá? E agora nós partimos para a qualidade de cor desse monitor, que é algo muito importante também. Cobertura do sRGB, nós temos aqui 99,2%. Na verdade, você vai observar que o azul está fora do seu lugar, o nível do branco está fora do seu lugar, o verde está um pouco acima de onde deveria estar, o amarelo, o azul e o rosa estão até ok. Então sim, é um monitor que não vem calibrado de fábrica, como a gente observou no LG Ultra Gear, que foi até uma grande surpresa aquilo, tá?
No Adobe RGB, que é seria um gamut, uma cobertura para você trabalhar com imagens mais profissionais, como não é um monitor da linha profissional, ele vai ter uma cobertura um pouco mais baixa. O ideal para a linha profissional, para quem quer realmente trabalhar no Photoshop, esses softwares assim, é buscar próximo de 99%, 100%, porque assim você vai ter mais níveis de verde, azul sendo exibidos, tá? No DCI-P3, que é a cobertura de cor usada na indústria do cinema, tá? E também geralmente no conteúdo HDR, ele vai até melhor, ele pega 80%, então ele faz uma boa cobertura do vermelho, o verde ainda assim falta vários níveis lá pra frente, o azul também tá fora do seu alvo ideal, tá? Aqui nós temos a cobertura, a máxima, não a máxima disponível, mas a máxima dentro do PC. Os novos conteúdos HDR estão sendo feitos nessa cobertura, que é o REC 2020. Então 57.9, uma cobertura baixa, tá? Até aí tudo ok. Para HDR, normalmente se busca 70%. Aí você vê que, ok, ele também não é tão bom para HDR assim, tá? Aqui nós vemos a comparação de cobertura, o único que bateu 70% ou mais foi o Pichel Centauri até agora nos meus testes. Seguindo aqui para a escala de cinza, cara, o que ele tinha de tempo de resposta bom na escala de cinza tá horrível, cara. Começar aqui com Delta E de 9, onde minha nota de corte é 2, tá? Porém ele tem uma vantagem aqui, o Fast PS ele não tem apenas um tempo de resposta mais baixo, mas o contraste é melhor que o monitor padrão, tá? Então se o contraste é maior, o que significa? Que o nível de preto vai ser melhor, só que ele vem desregulado justamente no nível de preto, então você vê que o monitor ele tem o vermelho mais acentuado e depois os níveis de azul. Na escala aqui do gama, então você vê que nas imagens mais escuras ele é mais clara e ele continua sendo mais claro por boa parte do aspecto, tá bem desregulado, embora a média geral continua relativamente boa, tá? E a gente vai para a saturação de cor, então ele está numa saturação de cor desregulada, você vê que o monitor ele está mais alinhado para o vermelho, observa que é justamente o que está mostrando aqui para gente. Veja que o azul ele está mais alinhado para lá, o rosa está mais alinhado para onde? Para o lado vermelho, né? O verde tá, eles estão todos alinhados para esse canto, certo? Então o monitor ele é avermelhado e aí você pode regular isso manualmente no monitor, no RGB, para fazer um ajuste e deixar ele um pouco melhor, tá? O Color Checker vai colocar mais tons de cores e ele fica mais ou menos no mesmo Delta E de 5.25, máximo de 13, a minha nota de corte é 2, então sim, também não tem uma boa calibração de cores, tá? Aqui comparando os monitores, a escala de cinza deles, sem dúvida, foi o pior, assim, disparado, cara. A gente estava tendo uma média de entre 3 a 4 nos monitores, aqui o Valak com 5, e ele pegou 9, cara. Então realmente ele vem bem desregulado. Nas cores em si, ele tá assim, ok, não foi o pior e também tá longe de ser o melhor. E aí só o LG Ultra Gear que é o que mais se diferencia aqui, porque ele já vem pré-calibrado de fábrica, tanto em cor quanto em cinza, que é uma coisa absurda, né? E eu espero que isso também aconteça nos White Label futuramente, tá? Nós temos aqui o brilho da tela, então ele bate 304 de máximo, 25 de mínimo, que é o valor ideal para quem quer uma tela bem escura em ambientes muito escuros. A minha meta de corte aqui são nos 50 nits, tá? E o contraste, ele realmente é um pouco melhor que os IPS convencional, então você vê que ele é melhor que, inclusive, que o próprio Ultra Gear e o do X. O Centauri conseguiu um contraste alto também, mesmo não relatando sendo Fast IPS, apenas um IPS convencional. E aí, claro, que os painéis VA têm um contraste muito melhor, o nível de preto do VA é melhor, só, claro, que ainda tem vazamento de luz e o preto não é tão profundo quanto um painel com múltiplas zonas de iluminação, os QD OLED, os OLED, enfim. Porém, pessoal, esse monitor dá para ser calibrado. Eu diria que qualquer monitor pode ser calibrado. Então você vê que a escala de gama agora ficou bem mais ajustada, embora não perfeita. Os níveis aqui de cores ficaram muito mais próximos, eu consigo manter um contraste ainda em 1100, tá? A temperatura de cor bem mais equilibrada em 6500, então o branco passa a estar no nível ideal e o Delta E fica de apenas 0.3, tá? A gente vê aqui no Color Checker, com várias cores, ele bate 1.22 de Delta E, muito bom. Nós vemos aqui na saturação que ele se regula, ele deixa de ser um monitor avermelhado e passa a ser um monitor mais neutro, que é o ideal para você ter
um trabalho profissional. Então, de repente, você pega o calibrador, você consegue melhorar esse monitor também para fazer isso. Então, os azuis, verdes aqui estão bem mais regulados, tá? Bom, o monitor ele também tem HDR, mas a gente acho que eu tô para ver ainda um monitor que saia bem em HDR, tá? Aqui nós vemos o monitor com o EOTF distorcido, a luminância fora da onde deveria seguir, então ele deveria ter um alcance maior aqui. A distorção aqui no Delta ATP foi de 41, minha nota de corte é 10, tá? E aí, ok, Lucas, eu até posso ligar o HDR, eu posso fazer aquela calibração no software do próprio Windows, posso experimentar o HDR, mas a experiência não vai ser a melhor possível, a real experiência de HDR, porque o monitor não cumpre especificações, tá? O brilho do monitor é baixo para HDR, você começa a falar de 450, o ideal seria bater ali os 600, 650 nits, tá? Nós vemos aqui na parte de cores, usando justamente o REC 2020, que é para controle HDR mais recente, e cara, bem distorcido, não tem boa calibração para isso, tá? Na saturação também, usando aqui o BT 2020, justamente o REC 2020, a gente vê ele também bem desregulado. Então, de fato, não é um monitor para você usar HDR. Dá para você usar? Dá. Experiência real, realmente, monitores bem mais caros que ele, tá? Temos aqui o backlight, então sim, talvez vocês não consigam perceber com detalhes aqui na imagem de fundo, mas apesar do preto ser um pouco mais preto que o IPS normal, ele tem aqui sim aqueles vazamentos na parte de baixo, onde normalmente aparecem nos monitores LED, e sim, o preto é um pouco acinzentado, tá? Isso só é melhorado nos VA e em outros monitores como os painéis OLED, tá? Vindo aqui agora para o checklist do monitor, então, todas as informações resumidas e mais algumas coisas. O monitor é divulgado tendo 1 milissegundo, mas 1 milissegundo com o fabricante médio, GTG ou MPRT não é igual ao tempo de resposta perceptível, que é maior, embora foi um tempo muito bom, tá? Melhor transição do pixel, conseguimos bater menos de 5 milissegundos, também bem legal. As transições na atualização do monitor chegou no quase 50% overshooting, bem legal, input lag baixo. A gente vê que ele tem o Motion Blur Reduction, que é o modo MBR aqui, só que no modo fixo não tem ajuste e vai limitar o FreeSync. Poucos monitores permitem usar o FreeSync junto, tá? Confirmar então seu monitor Fast IPS com o sRGB de 99%, o ideal seria 100, com clamp no modo RGB, deveria ter o modo sRGB no monitor, que isso aqui ajuda a melhorar a qualidade, a precisão das cores, perdão, e ajuda a limitar a escala de cinza precisão aqui. Então só de ter uma função sRGB, provavelmente isso daqui seria bem menor, como a gente viu, por exemplo, no Pichau Centauri, tá? O brilho, quando você liga o MBR, é bastante prejudicado em relação ao brilho máximo do monitor, então é uma coisa que você acaba fazendo uma concessão. Quando você calibra esse monitor, eu fiz a calibração com os meus equipamentos e o software Kalman Ultimate da Portrait Displays. A calibração realmente fica muito boa, tá? Para HDR, então é aquilo, ele tem a confirmação, mas não tem cobertura grande, o brilho é baixo, não tem o Four-Way Local Dimm, que traz uma experiência de níveis de preto mais profunda, a escala de cinza e precisão de cores é bem desregulada, dá para você calibrar pelo Windows, mas não é a mesma coisa que o monitor preparado de fato para HDR. A única coisa que eu tenho a afirmar aqui nas características, a divulgação nos sites traz ali as bordas internas bem fininhas com uma imagem, então às vezes dá a entender para o cliente que vai comprar que o monitor tem as bordas ultra finas, na verdade ele tem uma borda comum que a gente vê nos monitores tradicionais. Bom pessoal, por um lado, eu fiquei feliz de ver uma marca nova, que pode ser encontrada já em vários marketplaces, você vê ali na Terabyte, Kabum, Amazon, Mercado Livre e na Compra Gamer, que é uma loja do Nordeste, que facilita para quem quer comprar hardware, para afinal o frete, teoricamente para o Nordeste é um pouco mais baixo. Já começou com o pé direito com um monitor que tem um tempo de resposta baixo, cara, ele ficou muito próximo do Ultra Gear, input lag também é muito baixo. Isso é essencial para jogos, especialmente os jogos competitivos, jogos mais rápidos, como um CS, Valorant, entre outros do gênero, tá? Na precisão das cores, ele peca, tá? A precisão das cores em si é até parecido com outros white label, mas a escala de cinza, realmente, a gama do monitor ficou muito desregulada. Eu gostaria de ver algo
melhor ajustado de fábrica. Ele destoou muito de todos os monitores que nós testamos até então. Isso é relevante para quem trabalha um pouco mais profissionalmente com cores, tá? É possível regular o monitor com o nosso perfil ICC e fazendo um ajuste manual no monitor com as cores. Eu vou deixar na descrição qual o ajuste do RGB você deveria fazer, mas isso não é 100% preciso. Isso porque varia o lote. Então você está vendo a minha análise, mas de repente chegou um novo lote, já pode ser um painel um pouco diferente que não vai aplicar para você. Então uma pré-calibração de fábrica é algo ideal. A gente viu isso no monitor LG Ultra Gear, por exemplo, que ele veio rápido e pré-calibrado. É uma coisa que eu espero que os monitores White Label consigam trazer. Mesmo com a variação, de repente, buscar isso lá nas fábricas de fora, trazer algo mais ajustadinho. Para de repente alguém que quer comprar um monitor para jogar, mas também vai trabalhar com esse monitor no dia a dia, para não ter que escolher entre um ou outro. Eu quero trabalhar, não, mas eu quero um monitor rápido para jogos. Pode ter um monitor para fazer os dois dentro do White Label, tá? Agora é claro, esse é um monitor que não se vende como monitor profissional, né? Então ele não é um monitor para trabalhos, por assim dizer. Ele se vende como monitor gamer. E aí nesse propósito, sim, ele cumpre bem o seu papel ao trazer um baixo tempo de resposta, um ghosting mínimo para o imperceptível, tá? Um input lag muito baixo e especificações que chamam a atenção, Quad HD, 180 Hz, IPS, e funciona redondo, tá? Então nessa parte, cara, entre os White Label que eu testei, foi o melhor. E isso é uma coisa muito boa, porque eu espero que esses reviews sirvam para melhorar o mercado de monitores no Brasil, tá? E o preço dele, como eu falei, entre 1.100 e 1.300 é um preço competitivo pelo que ele oferece, principalmente, não apenas porque ele tem 15 Hz a mais que os 165 que tem no mercado, não, mas porque o tempo de resposta foi bom. E isso é uma coisa que faz diferença para quem joga profissionalmente, para quem busca se melhorar, melhorar a si mesmo nas partidas online, por assim dizer, ok? Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado. Eu vou deixar na descrição os links de onde eu encontrar disponível esse monitor da New Hero, tá? Caso você queira pedir uma outra sugestão de monitor, fica à vontade nos comentários, coloca aqui para mim. Eu estou sempre comprando os monitores, procurando trazer opções interessantes que vocês estão procurando, ok? Um grande abraço, não se esqueça de fazer parte dos nossos grupos de promoções, porque quando o seu monitor ou o seu hardware preferido entra em promoção, tem cupom de desconto, tem campanha nova, nós avisamos vocês por lá. Está disponível no Telegram e no WhatsApp. Até mais, próximo review de monitor em breve saindo para vocês. Tchau, tchau.